professores é uma pedra no sapato de qualquer coordenadora, não é? A resistência dos professores, seja na rede particular, na rede pública, é um sapato, é uma pedra no sapato da coordenação. Só que é uma pedra maior ainda quando se trata da rede pública e professores mais antigos na rede. É ou não é uma grande pedra no sapato de qualquer coordenadora resolver essa situação e lidar com segurança com esses professores? Se você enfrenta essa dificuldade aqui, você vai encontrar a solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso bate-papo de coordenação. Eu sou a Marcélia e todas as terças aqui eu converso com alunas líderes ouro. Quem são as líderes ouro? Ou seja, alunas do método Liderar com Sutileza, coordenadoras que conseguiram ter segurança em menos de um mês para lidar com os professores. E hoje eu vou conversar com a Beatriz Rangel, coordenadora da rede pública, que enfrentou grandes dificuldades na coordenação, sim, além do sistema aqui da rede pública, que tem as suas dificuldades, mas ela venceu com muita segurança a resistência dos professores, inclusive dos professores mais antigos. Você quer saber como ela venceu? E você também pode fazer isso aí na sua escola. Então fica comigo, mas deixa eu trazer ela aqui para a nossa conversa, que já está aguardando. Beatriz, manda um oi aí, Beatriz, já estou te enviando o convite. Vai aparecer aí na sua tela, só você tocar e vir para a live. E nós estamos te aguardando. Pronto, Beatriz, você conseguiu aí? Depois você manda um sinalzinho aqui no chat, que eu já te enviei o convite. Só você tocar na tela e vir, que estamos te esperando. Mas se a Bia recebe aí o convite, hoje nós vamos falar desse assunto que, como eu disse no início, né, é uma pedra no sapato de qualquer coordenadora, a resistência dos professores. E é uma pedra maior ainda, a resistência dos professores mais antigos. Como é que a coordenadora lida com essa situação e tem segurança frente a esse grande desafio? É o que você vai descobrir nessa live. Acho que a Beatriz ainda não conseguiu. Deixa eu mandar mais um convite aí. Beatriz, aparecer na sua tela, só você aceitar. Vamos lá. Às vezes demora um pouquinho, mas por conta da internet. Boa noite. Oi, Beatriz, boa noite. Que bom que você conseguiu entrar. Seja bem-vinda. Obrigada. Beatriz, que bom que você está aqui com a gente. E antes de mais nada, por favor, se apresente. Qual a cidade que você mora, o segmento que você atua na coordenação? Eu sou Beatriz Rangel, sou de Ribeirão Pires, estou na coordenação há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, e estou fazendo esse curso porque eu estou sentindo mais segurança, me preparando muito mais para estar aqui, tendo mais força junto com vocês. Ai, que ótimo, Beatriz. Força a gente precisa muito na coordenação, não é? E como precisamos de força. E Beatriz, qual o segmento que você atua? Há 1 ano e 4 meses na coordenação, mas qual é o segmento? Eu estou trabalhando numa escola pública, é uma escola de educação infantil e primeiro ano. São séries iniciais. Séries iniciais, então, de educação infantil, a grande maioria das coordenadoras que atuam nesse segmento infantil, ensino fundamental 1, assim como todos os outros, tem uma pedra no sapato, que foi que eu comecei a nossa live, esse bate-papo de coordenação de hoje. A pedra do sapato, que é a resistência dos professores. E é sobre isso que nós vamos falar, não é? Resistência, inclusive dos professores mais antigos. E Beatriz, hoje, você tem segurança na coordenação para lidar com seus professores? Sim, eu tenho uma equipe muito boa na escola, é um grupo de amigos mesmo, que nós estamos há 20 anos. Temos, sim, muitas dificuldades em algumas coisas para apresentar na coordenação, mas eu percebo que depois que eu comecei a fazer o curso, eu me sinto muito mais segura. Tenho propriedade no que eu falo, consigo diferenciar o profissionalismo, né, com a amizade, pontuo melhor, eu sinto que mais segura em tudo que eu faço. E antes, como é que você se sentia, Beatriz, antes de ser uma líder ouro? Totalmente insegura. Eu era uma pessoa que, aparentemente, por mais que a gente estuda, a gente se sente despreparada. E assim, com o Midas, ele nos norteia. Ele nos traz mais segurança, como o próprio nome já diz, né? Ele tem um mapa mental que nos ajuda a nortear o nosso trabalho. E com isso a gente tem mais propriedade no que faz. E aí você falou uma coisa interessante. Muitas vezes a gente tem tantos conhecimentos como coordenadora, porque para estar no cargo da coordenação é preciso ter formações, é preciso ter conhecimento.
teórico, mas nem sempre ele é prático. E por mais formações acadêmicas que a coordenação muitas vezes tem, ela não se sente segura para atuar com o professor. E você sentia isso, Beatriz, que você até falou, né? Olha, eu tinha conhecimento, mas eu me sentia despreparada. Então, mesmo tendo as formações da faculdade e outras que você já tinha antes de estar no método Liderar que Utileza, você tinha insegurança para lidar com o professor, é isso? Tinha sim, porque a gente tem amigos e tem a parte profissional. Então, eu não sabia discernir a parte da amizade e a parte do profissionalismo. E com o Midas, não, a gente pontua o que tem que ser pontuado, né? Ele nos direciona e eu consigo separar as duas coisas. Beatriz, então você quer dizer que a maior dificuldade, né, que você enfrentava antes de estar no método também era a questão do relacionamento. Saber separar o relacionamento, amizade pessoal com o professor, da relação de coordenadora profissional com os professores. Fala mais sobre isso. Como que era essa sua dificuldade no dia a dia? É, acho que essa insegurança ela traz a perda da amizade, né? Com os profissionais. Eu consegui discernir tudo isso. E tem, assim, casos pontuais que a gente precisa chegar e conversar com a pessoa. Com o Midas, com este cargo de coordenação pedagógica, a gente direciona para a parte pedagógica, sem misturar as situações. E como que o professor lida com isso? De que forma que ele te vê hoje? Olha, eu posso falar de dois professores que eu acabei pontuando, né, especificamente. E assim, tinha um mapa mental e para eu conversar, abordar o que eu precisava conversar, usei o mapa mental, direcionei e não causei transtorno com a situação. Então, eu consegui resolver o problema pontualmente com aquele professor, sem misturar as situações. E ele compreendeu? Pelo que eu pude perceber, sim, e a relação está mantida. E essa é uma grande preocupação, não é? Às vezes a coordenadora, ela deixa de pontuar uma ação do professor por insegurança e por não querer perder a amizade, por não querer misturar aquele relacionamento. Ah, mas o professor vai se chatear. A minha amiga Carla, que é professora, vai se magoar se eu pontuar sobre isso. E o que você está trazendo aqui, Beatriz, é que é sim possível pontuar o professor quando necessário, sem misturar o relacionamento, muito menos sem abalar a questão da amizade com o professor, não é? Com certeza, com certeza. Fazendo esse curso, ele abriu mais a minha mente, deixou eu mais segura, pontual, objetiva naquilo que tem que tratar. E isso às vezes falta por medo de não saber colocar as palavras no dia a dia para o professor. E falando do professor mais resistente, um professor mais antigo que você tem na sua equipe, assim como qualquer coordenadora, sempre tem um ou mais professores que já está há mais tempo. Sabe que eu pensei assim, professor mais experiente. Mas o bem da verdade, que o que a gente utiliza vocabulário são professores mais antigos, não é? Não é uma forma de antigo, de menosprezar, muito pelo contrário, a gente sabe que tem uma grande experiência por detrás. E qual foi a sua maior dificuldade antes de ser liderouro para lidar com os professores existentes que são mais antigos na rede? Qual era a sua dificuldade? Dá um exemplo aí do seu dia a dia. Olha, eu atuo na rede já há bastante tempo. Toda a equipe da escola em que eu trabalho também são antigos. Passei por outras unidades também, com pessoas e professores antigos que eram detentores do saber. Então, a minha insegurança antes de fazer o curso era eu saber menos do que a pessoa que ali estava. E isso deixa bem claro para mim que não, né? Que assim, todos nós sabemos aquilo que deve ser ensinado. E o curso ele me conduziu para o aprimoramento desse conhecimento, de saber lidar com as pessoas mesmo sendo mais velhas, porém tem a experiência que eu tenho também, mas de uma forma de uma colocação totalmente diferente. E hoje não. Hoje eu consigo ser pontual naquilo que eu quero tratar, especificamente com a pessoa que eu quero tratar,
Em outros momentos, a minha insegurança fazia com que eu chorasse, fazia com que eu não dormisse. Então, hoje eu consigo estar separando essas situações. E E dá para ser coordenadora sem sofrer? parei de sofrer. É isso. Parou de sofrer. Eu acho que, assim, eu tô com essa segurança na coordenação, tem pouco tempo, né? Depois que eu comecei a fazer o curso, eu adquiri essa segurança dentro da coordenação pedagógica, e esse pouco tempo foi assim, coisa de 30 dias, mais ou menos. Me fortaleceu, criei vínculos, um aprendizado que eu vou levar para a vida. Criar vínculos. Eu gostei dessa palavra que você trouxe, Beatriz. É o que a gente está fazendo aqui agora. E você fortalecendo o nosso vínculo, porque você, além de ser líder ouro, também é líder diamante. Então, a líder ouro, ela faz parte do método Liderar com Sutileza, mas ela também continua como líder diamante em mentorias personalizadas aí durante a semana e num grupo mais menor, né? Um grupo menor a gente consegue direcionar melhor, de forma pontual, dentro da mentoria diamante, como você também é hoje. E esse vínculo que a gente está criando aqui, fortalecendo ainda mais com as pessoas que estão assistindo, ele também deve ter na prática do professor e da coordenadora. É um vínculo que, deixa eu ver se você concorda comigo, Beatriz, ele deve ser nutrido diariamente. Mas o primeiro passo desse vínculo, quem deve dar? É a coordenadora ou o professor? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é a coordenadora. Criar esse. Excelente. Eu acredito que seja a coordenadora. E tudo isso, como eu te coloquei, foi com o curso. Com o curso, me abriu mesmo um leque muito grande para esse aprendizado. E eu não sofrer tanto. E esse aprendizado que você menciona, você que atua, Beatriz, como coordenadora da rede pública, muitas vezes existem algumas crenças das pessoas e algumas coordenadoras que pensam, ah, mas é só no particular que dá para aplicar o que as meninas do método ensinam, do método Liderar Sutileza. Eu acho que isso deve funcionar só lá na rede particular. E aí vem você aqui dizendo que, olha, eu atuo na rede pública em dois segmentos, educação infantil e os anos iniciais, o ensino fundamental 1, e eu consigo ter segurança, inclusive lidar com a resistência dos professores mais antigos. Então, você consegue aplicar as estratégias no seu dia a dia, na coordenação, mesmo atuando na rede pública? Consigo. Eu posso assegurar que dentro desses 30 dias eu já consegui aplicar o mapa mental e assim posso dizer que foi com excelência. E eu consegui sair totalmente leve. Pontuei o que precisava ser pontuado de uma forma bem, como eu posso colocar, bem construtiva. Eu mostrei aonde que estava a falha, desconstruímos o que precisava ser desconstruído, tive abordagem perguntando por que, que eu estava fazendo mudanças, e aí eu consegui me colocar nessa mudança sem, vamos dizer assim, sem colocar o próximo, né? Eu consegui tratar o assunto sem mesmo falar que tinham sido algumas solicitações. Então, eu consegui amarrar esse assunto com sutileza. Muito lindo, porque você trouxe uma questão que às vezes a gente fica tão insegura para abordar o professor mais antigo e resistente, que a gente fica pisando em ovos, né, Beatriz? Fica buscando palavras. Porque algumas vezes no ano, porque aquele dia, sem ser específica na abordagem com o professor. Porque, inclusive, esses professores mais antigos, experientes, eles também precisam ser pontuados quando é necessário. E a coordenadora, ela tem que estar segura nessa hora e pisar em ovos, buscar meias palavras, só vai demonstrar insegurança. E essa questão inicial que a Beatriz até falou de no relacionamento, de confundir as situações, aí é que fica confusa. Porque o professor, naquela hora, vê uma inverdade na fala da coordenadora. Fala, poxa, mas por que você está falando isso? Ele não compreende aquela ação. Aí a Beatriz trouxe aqui, quando ela aborda um professor, inclusive ela foi pontuar um professor específico, ela desconstruiu o que precisava, disse o porquê aquilo era importante e conseguiu se posicionar e venceu a resistência do professor, inclusive na rede pública, o professor mais antigo. Foi isso que você disse, né, Beatriz? Exatamente isso. E Exatamente.
Eu só quis trazer de forma como se fosse um passo a passo para quem que está aqui assistindo consiga já aplicar aí no dia a dia, porque é muito comum termos na coordenação professores existentes e até mesmo por conta de ser mais experiente. Mas, como você também disse anteriormente, não podemos nos inibir, né, Beatriz? Ah, mas eu não sei tanto quanto ele, eu sei menos que este professor. Mas todos nós temos algo a aprender e devemos aprimorar. E é claro que a experiência do professor, ele conta e conta muito, mas não pode contar no sentido de nos diminuir enquanto coordenadora, não é, Beatriz? Com certeza. E assim, tudo isso que a gente tem passado, por mais experiências que a gente tem, eu acho que é sempre um eterno aprendizado, né? A gente desconstrói e constrói junto, sempre buscando o melhor e sempre buscando melhorar para a criança, que é a questão de uma unidade, principalmente que ela seja pública. Então, a gente visar o aluno e trabalhar com aquele professor, porque a gente acaba convivendo mais tempo, isso é muito importante. Realmente, a gente tem sempre que lembrar que tudo que a gente faz dentro da escola não é por mim, não é por você, não é pelo professor, é pelo aluno, por aquela vida que ali foi confiada a nós para desenvolver, crescer e evoluir, né, Beatriz? É para eles que nós estamos lá. E é esse propósito que a gente tem sempre que lembrar para nos fortalecer e deixar que a gente continue no propósito, porque essa resistência ela vai desmotivando sim a coordenadora, vai dificultando o trabalho no dia a dia, mas é preciso que aprenda sempre a lidar com essa situação para superar a existência do professor. Agora que a gente está praticamente entrando nos últimos meses do ano, né, caminhando aí para o último trimestre do ano letivo, às vezes a coordenadora ela tem a sensação de, deixa para o ano que vem, eu acho que esse ano eu não consigo mais estudar, que foi o que você trouxe. Nós temos que estar sempre nos aprimorando, né, Beatriz? E mesmo agora, nesse último ciclo do ano, você acha importante a coordenadora se dedicar ao aprimoramento, à busca de conhecimento, mesmo nessa correria da coordenação? Sim, eu acredito que sim. Eu faço o curso com vocês, eu faço um outro curso pela secretaria e um curso para mim, para a pessoa Beatriz. Para a Assim, às mulher, vezes, Beatriz. exatamente. Então, às vezes, acaba não dando conta, mas eu sinto a necessidade de fazer os cursos. E esse curso, ele não serve apenas para coordenação. Ele, como eu coloquei agora há pouco, ele é um leque. Então, eu consigo usar em outros momentos da minha vida também. E é importante porque nós, enquanto coordenadoras, não é que a gente consegue separar, agora eu sou a coordenadora Marcele, agora eu sou a coordenadora Beatriz, agora eu sou a mãe Beatriz, porque os problemas pessoais, eles interferem na vida profissional e vice-versa. E o que a gente mais vê é coordenadoras sofrendo, deixando a família de lado, chegando em casa tendo que trabalhar, desgastada porque não consegue se organizar, ter uma segurança no dia a dia e reflete no seu emocional e, consequentemente, na sua vida com a família. Então, ter esse conhecimento é sempre tempo, né, Beatriz? Eu acho que mesmo agora, a gente entrando nesse ciclo de final de ano, é necessário continuar os estudos, até mesmo para aguentar até o último dia letivo, até mesmo para suportar todo esse processo. Eu vejo que o curso e a pessoa Beatriz em relação ao curso, a gente é esse eterno aprendizado mesmo. Então, se a gente puder ficar se aprimorando, isso é muito bom, porque fortalece, deixa a gente mais segura. Exatamente, a gente precisa de força e segurança para lidar com os professores na coordenação. E você mencionou, Beatriz, que faz outros cursos, inclusive do governo. Agora eu te pergunto, os cursos que você faz do governo, esse e outros que você fez na sua trajetória enquanto coordenadora, eles são suficientes para você ter segurança para lidar com o professor? Não, não. É totalmente diferente. O curso Midas, ele tanto orienta, quanto vocês, enquanto pessoas, chamam a gente ali para o particular, tiram nossas dúvidas, esclarecem algo que está nos incomodando, ajuda a encontrar caminhos para poder resolver as situações. Então, assim, a gente tem sede de estudar com o Midas.
E os conhecimentos que o governo traz, então, nem sempre são suficientes, porque às vezes é muito teórico e falta, como você disse, a parte prática. Opa, peraí, mas eu estou com essa dificuldade real. Qual é a estratégia real para eu fazer no dia a dia? É o que a gente consegue com vocês dentro dos grupos, né? No Telegram, nos nossos plantões de dúvida, no caso, na mentoria com você que é diamante, trazer essa clareza para resolver um problema no dia a dia na coordenação. Porque teoria tem de monte, tem no Google, tem nos livros, mas como eu pego essa teoria e coloco aqui em prática e resolvo de uma vez por todas o problema com o meu professor? E aí é onde a gente entra. Os cursos oferecidos pela rede, eles são muito pontuais, muito teóricos. E vocês já não, vocês já esclarecem melhor e nos ensinam a prática. É isso, e é isso que a gente precisa para ter segurança. E Beatriz, antes de você ser uma líder ouro, se inscrever no método Liderar Sutileza, você tinha alguma dúvida, alguma insegurança? Falar, mas será que eu me inscrevo? Será que não? Qual era a sua dúvida? Sim, eu tinha bastante insegurança e tinha medo de ser mais um curso. E eu percebi que não, que a partir do momento que eu ia, fui olhando, né, no Instagram, entrei no YouTube, fui analisando o curso. Aí eu falei, não, eu acho que é esse curso que eu preciso. Ele é muito prático. Então eu me inscrevi e estou participando das aulas para deixar eu com mais segurança cada dia mais. E aí aquela incerteza de falar, será que é mais um curso da internet? Será que é mais um curso que eu vou investir? Não existia mais. Não, perdi totalmente essa ideia, esse pensamento. É um curso esclarecedor, um curso prático, lida realmente com pessoas, né? Não, não é a teoria. E isso é muito esclarecedor para a gente. Nós somos vistos como pessoas. E é ser visto como pessoa que a gente tem que ver também o professor resistente, que é o tema de hoje. O professor resistente, o professor mais antigo, que muitas vezes fala assim, ele é assim mesmo, ele não quer mais saber. Esse professor, ixi, nem adianta falar com ele. Ele não gosta, ele não quer. Respeitar a vontade, sabe, Beatriz, é fundamental dos nossos professores. Afinal, estamos falando de uma parceria, não é? Tem que ser uma troca, tem que ser mútuo, tem que ser um grande respeito. O que não Uhum. dá é para a coordenadora, muitas vezes, se limitar pela resistência do professor. E quando a gente se limita pela limitação do outro, nós somos menores ainda. E como é que a gente vai exercer nosso papel na coordenação se a gente, diante das dificuldades, das barreiras, como você trouxe, para o meu aluno, eu vou desistir? E Sim, aí, antes de ter o sim, curso, eu tinha um professor que ele falou assim: eu vou fazer para você, tá? Fazer para você esse documento, tá, coordenadora? Hoje não, eu consegui mostrar com todo sentido, esclarecer através do mapa ali, pontuando: olha, esse é um documento, a gente precisa fazer, você precisa esclarecer, não é um documento para mim, é um documento para a escola. Então, é um documento seu, de responsabilidade sua, do seu aluno. Você recebe por este documento. Então, nós temos uma grade e nós precisamos cumprir essa grade. Então, com excelente fala. certeza, muito. Excelente fala, muito pontual, muito segura, assertiva nas suas colocações com o professor. Peraí, professor, você não está fazendo para me agradar, não é? Eu não quero o seu favor, professor. Você está fazendo a sua obrigação, o seu dever de professor. E às vezes, diante da resistência e das ironias do professor, porque é uma forma de ironia, muitas vezes é uma falta de respeito tão grande com a coordenação, e aí você não se intimidou. E você também não aceitou aquela situação desconfortável. Porque você, se não fosse líder ouro, né, Beatriz, poderia dizer, tá bom, pelo menos ele fez, tá? De um jeito ou de outro, ele fez. Não falaria nada, não iria pontuar. Só que aí você, com muita segurança, falou, opa, peraí, professor, você não está me fazendo um favor, não. O que você está fazendo é o seu dever. E por que que é o seu dever? E você explicou brilhantemente. Então, eu acho que para quem está assistindo aqui, isso assim é de grande valia, vale ouro de verdade, para quando um professor te tratar com ironia, com deboche, que você não aceite aquela situação, que você se posicione com segurança, argumente, mostre que aquela ação é mais do que dever e obrigação do professor. Quando você traz o porquê, a importância daquela ação, você conscientiza o professor, traz também para um choque de realidade, peraí, comigo também, você não vai falar assim, não é favor que você está me fazendo, não é?
Sim, com certeza. Beatriz, Trouxe você repete? Falhou um pouquinho, por favor, não consegui ouvir. tudo isso, toda essa segurança foi o curso que me trouxe. É assim, para muitas coordenadoras que estão ingressando, que o curso de coordenação pedagógica vai aprimorar muito mais os conhecimentos delas. Porque, assim, na nossa rede, em especial, o cargo coordenador pedagógico começou agora, há pouco, há 2, 3 anos. E assim, veio a pandemia, chamaram-se mais pessoas, e isso faz com que fortaleça o cargo coordenador pedagógico. Então, eu acho que o embasamento, essa segurança, faz com que a gente tenha mais propriedade na fala. Que excelente, Beatriz, porque, como você disse, além de ser um cargo novo, né, no seu caso, que você mencionou, 2 anos, então a gente tem vários entraves sobre o papel real da coordenação. Se é algo que surgiu há pouco Onde tempo, não até entendi, Corto. Até onde eu posso ir? Qual é o meu dever enquanto coordenadora? Qual o dever do diretor enquanto diretor? Até onde ele vai? Até onde eu, enquanto coordenadora, vou? Então, o curso ele nos esclarece muito isso também. E a gente não sofrer tanto. Ah, isso é importante, porque às vezes a gente vai passando por tantos problemas que acaba sendo um sofrimento atuar na coordenação. E não precisa ser um sofrimento, e nem deve ser, porque ninguém quer trabalhar para sofrer. A gente precisa de dinheiro, sem dúvida nenhuma, todo mundo precisa de dinheiro. Mas daí a sofrer por causa do dinheiro, aí não. E não precisa ser assim. Dá para ser diferente mesmo atuando na rede pública, como você trouxe até aqui, com muita clareza e brilhantismo. Beatriz, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceitado esse desafio de estar aqui, compartilhar as suas experiências aí na coordenação e os desafios que você enfrentou com o professor e brilhantemente explicar como é que você lida com a resistência dos professores e pontua sem medo de se indispor e ainda consegue manter o relacionamento e amizade com seus professores. Eu me sinto muito bem hoje com o grupo de professores, pontuo para aqueles que precisa ser esclarecido mesmo. Então, eu me sinto mais segura e acredito que no cargo eu estou muito feliz. Eu também fico feliz em ver você reluzente assim, tranquila, brilhando, né? Trazendo a sua fala com alegria, com um sorriso na sua fala. É isso. Obrigada, Beatriz. Isso. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.